Você já ouviu falar do Hospital Geral de Lanz, em Viena, na Áustria? Um hospital com cerca de 2.000 funcionários, a quarta maior instalação médica de Viena. Talvez você não conheça com esse nome. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Hospital Macabro ou dos Anjos da Morte do Pavilhão 5, que fizeram ali cerca de 300 vítimas na década de 80. Pessoas que se intitulavam enviados de Deus com uma missão especial: decidir quem vive e quem morre no Pavilhão 5. Se esse assunto despertou a sua curiosidade, peço que você faça a sua inscrição aqui no canal. Ative todas as notificações para sempre ficar sabendo quando chegar um novo vídeo dessa série que vai desvendar as mentes sanguinárias dos maiores serial killers da história. Então, se você já fez a sua inscrição, seja muito bem-vindo a este canal. E vamos desvendar o que aconteceu em Lanz, Viena, Áustria. Construído em 1839, o complexo hospitalar de Lanz, em Viena, na Áustria, era o quarto maior complexo hospitalar da época, comportava cerca de 2.000 funcionários. Neste hospital existia o pavilhão 5, em que doentes mais problemáticos, casos mais complicados e idosos a partir de 70 anos eram colocados. A morte era algo muito comum, já que se tratava de pessoas que estavam numa situação muito debilitada. Porém, na década de 80, a morte recebeu uma ajuda que não foi nada bem-vinda. Um grupo de 4 mulheres que se auto-intitulavam Anjos da Morte e que tinham uma missão entre decidir quem vive e quem morre no Pavilhão 5. De 1983 até 1989, o Hospital Geral de Lanz registrou cerca de 42 mortes oficiais. Porém, segundo relatos dos próprios Anjos da Morte, esse número teria chegado perto de 300 vítimas. Waltraud Wegener, auxiliar de enfermagem de 23 anos, fez a sua primeira vítima, uma senhora idosa de 77 anos, que lhe implorava para morrer. Waltraud Wegener, então, sensibilizada com a situação daquela mulher idosa, resolveu ajudá-la e praticou ali seu primeiro crime, uma eutanásia, aplicando uma dose forte de morfina naquela senhora que veio a morrer em seguida. No seu depoimento, Waltraud Wegener disse que aliviou a pressão e o sofrimento daquela senhora e que depois de aplicar a dose da morfina, vendo a pobre idosa ali morrendo, sentiu prazer e um poder tremendo sobre decidir quem vive e quem morre. Até que Waltraud Wegener chegou à conclusão de que cabia a ela esta missão especial no Pavilhão 5, decidir quem teria um encontro com Deus Todo-Poderoso ou quem continuaria vivendo naquela situação. Além do mais, Wegener adorava apreciar e comentar como eram os últimos momentos das suas vítimas. Porém, matar com overdose de morfina estava começando a aparecer muito. Então Wegener recrutou mais 3 cúmplices para lhe ajudar na sua missão divina. A primeira foi Maria Gruber, nascida em 1964. A segunda era Irene Ledouf, nascida em 1962. E a terceira cúmplice, Stephanie Meyer, uma avó, nascida em 1940. Então as 4 se juntaram e formaram um grupo auto-intitulado Anjos da Morte do Pavilhão 5. Dos 4 Anjos da Morte, Wegener era realmente a mente mais sádica. Ela adorava ensinar as suas 3 pupilas como aplicar injeções letais e como fazer também a aplicação da tal água curadora que ela mesma batizou com este nome. De repente, começou a pairar uma dúvida e uma grande curiosidade no Hospital de Lanz, em Viena, na Áustria. Porque um número muito grande de pessoas estavam morrendo afogadas dentro de um hospital, pois os seus pulmões estavam encharcados de água. A aplicação da tal água curadora que Wegener ensinou às suas 3 pupilas era simplesmente apertar o nariz da vítima, puxar a língua e forçá-lo a tomar água até que se afogasse completamente. Assim, a morte da vítima era lenta, o que era muito comum em um hospital com um pavilhão cheio de idosos e doentes terminais.
Logo logo Wegener já estava comandando um verdadeiro campo de concentração no pavilhão 5 em Viena, na Áustria. E os idosos e doentes terminais tinham medo de fazer qualquer tipo de denúncia e terem um encontro antecipado com Deus. Ao menor sinal de contrariedade ou mau comportamento dos pacientes do hospital, Wegener já tratava com as suas cúmplices de que aquele ali acabava de ganhar um encontro antecipado com o Todo-Poderoso e que naquela noite ele não mais viveria. Wegener definia como momentos inapropriados. Mau comportamento para Wegener era simplesmente a pessoa que sujava os seus lençóis, roncava muito alto, recusava-se a tomar os comprimidos ou chamasse uma das enfermeiras no momento de descanso. Quando isso acontecia, Wegener virava para suas cúmplices e dizia: "Este acabou de ganhar um passaporte para com o Todo-Poderoso." E assim Wegener executava o assassinato com uma de suas cúmplices, pois para fazer então a aplicação da água curadora eram preciso no mínimo 2 pessoas. Apesar do número de mortes ter aumentado, nada se estranhou durante 4 anos no pavilhão 5, pois como eu já falei no início do vídeo, a morte ali era algo muito comum. Porém, alguns superiores começavam a achar estranho o número de pessoas idosas que estavam simplesmente aparecendo com os pulmões encharcados, e isso despertou um desejo por uma investigação e tentar resolver qual seria o problema que se encontrava no pavilhão 5. Só em 1988 se tornou oficial os rumores de que havia um assassino no pavilhão 5. Mas eles pensaram errado, já que não era um, e sim 4 assassinos. Em 1989 culminou com a suspensão do Dr. Xavier Püssendorf. Encarregado de comandar a enfermaria e todo o pavilhão 5, ele não conseguia explicar e nem conseguia localizar o tal assassino do pavilhão 5. Mas os anjos da morte escorregaram e cometeram um deslize. Em um bar em que Wagner comemorava mais um dia produtivo no pavilhão 5 e relatava com as suas cúmplices os últimos suspiros de Julia Drapal, uma senhora idosa de 77 anos que foi curada com a tal água milagrosa, um médico que estava ali perto ouviu toda a história e ficou horrorizado. Na mesma noite ele foi até uma delegacia de polícia e prestou queixa, e no dia 7 de abril de 1989 começou-se uma grande investigação no pavilhão 5, até chegar nas 4 enfermeiras que se auto-intitulavam Anjos da Morte. Sob custódia, elas confirmaram 49 homicídios. Dentro deles, 39 foram atribuídos a Waltraud Wegener. E em seu depoimento ela dizia que matava aqueles que a deixavam nervosa e que foram despachados e ganharam uma cama grátis com Deus Todo-Poderoso. Ela explicou também no seu depoimento que não era fácil porque muitos pacientes resistiam, mas como elas eram mais fortes, conseguiam imobilizar todos eles. Wegener também disse que era prazeroso decidir quem vivia e quem morria em reuniões que ela fazia com as suas cúmplices. Alguns anos depois, em 1990, Waltraud Wegener recuou, reduzindo de 39 homicídios que tinha admitido no ano de 89 para somente 10, mas nunca deixou de negar que fazia aquilo para dar alívio ao sofrimento daquele paciente. O chanceler Franz von Trinsky disse que, na época, os Anjos da Morte do pavilhão 5 era considerado o crime mais bárbaro e sádico de toda a Áustria. Todas as 4 foram em julgamento em 1991. Os promotores, infelizmente, não conseguiram ligar os outros homicídios. Sendo assim, elas foram condenadas por um número muito menor dos homicídios que elas mesmas alegaram ter cometido. Waltraud Wegener foi condenada por 15 homicídios, 17 tentativas e 2 tentativas de assalto. Ela foi condenada à prisão perpétua. Com 5 homicídios e 2 tentativas, Irene Lendorf também foi condenada à prisão perpétua. Stephanie Meyer e Maria Gruber receberam sentenças parecidas, 15 anos de prisão,
por um homicídio culposo e 7 tentativas de homicídio. E este foi o fim da carreira dos Anjos da Morte, um grupo de 4 enfermeiras que aterrorizaram um hospital durante 6 anos, em que achavam que tinham o poder e a missão divina de escolher entre quem vive e quem morre. E você? Qual sua opinião com relação aos Anjos da Morte? As penas que foram aplicadas foram suficientes? Foram leves? Foram graves? E por que a polícia nunca conseguiu ligar as quase 300 vítimas do Pavilhão da Morte aos anjos? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e a gente se vê até o próximo caso.